Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender patchwork, costura criativa e quilting, mas vai aprender da maneira simples e fácil. Então, se você pensa que nem eu, já dá o teu joinha e compartilha esse vídeo, porque costurar junto é sempre mais divertido. Já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. E para fazer o pentágono, nós vamos precisar de um quadrado. Aqui, para o modelo de hoje, eu estou ensinando um quadrado de 20 polegadas e meia por 20 polegadas e meia. E a primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar este quadrado, transformando ele num retângulo. Vou deixar a parte dobrada para a parte de cima e vou pegar e dobrar uma das laterais. O que eu preciso saber aqui é exatamente esse encontro de uma das laterais, porque agora eu vou trazer esta parte dobrada naquele encontro. Desta maneira, a pontinha eu vou trazer ali no encontro das duas diagonais que eu tinha traçado, vincando, e eu vou ter este ângulo aqui. Agora eu vou trazer esta pontinha de forma que ela encontre aqui do lado. Ou seja, eu trouxe essa dobra coincidindo com esta dobra. Ficou desta maneira. Agora eu vou trazer esta parte dobrada coincidindo com esta parte dobrada aqui. Vai ficar desta maneira. As duas partes dobradas estão se encontrando, e daí eu vou virar ao contrário. E vou trazer esta parte coincidindo com esta parte. Você vai ter exatamente isto daqui. Agora é só eu cortar esta linha aqui. Bem em cima dessa linha, eu vou cortar com a tesoura. Quando eu abrir, eu vou ter um pentágono. Então, esse é o primeiro molde que eu tenho que ter, porque é aqui que eu vou posicionar meus próximos moldes. Para fazer este molde, nós vamos precisar de uma folha de 28 centímetros por 18 centímetros. E eu vou dobrar no meio. Aqui eu estou usando uma folha de papel milimetrado, porque facilita muito na hora de desenhar. Eu aconselho que toda artesã tenha um bloco de papel milimetrado, porque é muito útil na hora de confeccionar os moldes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar a minha folha de papel milimetrado, deixando a parte dobrada aqui, porque a hora que eu fizer este molde e recortar, eu vou ter um molde simétrico, que é este molde aqui. A hora que eu abrir, eu tô com o meu molde espelhado. Então, a parte dobrada da folha vai ficar aqui, e agora eu tenho uma folha de 14 centímetros por 18 centímetros. Primeiro ponto que eu vou marcar é este aqui. Ele está bem na parte vincada, a 5 centímetros da extremidade. Então, eu vou no meu papel milimetrado, vou contar 5 centímetros, vou marcar aquele primeiro ponto. O próximo ponto, ele vai estar também a 5 centímetros para cima, mas da parte dobrada ele vai estar a 2,5. Então, eu vou contar 1, 2,5, vou marcar aquele ponto e vou unir estes dois pontos. Próximo ponto, ele vai estar a partir daquele ponto a 1,5 centímetro para baixo e a 2 centímetros para cá. Marquei o ponto e vou unir com uma linha reta. Este ponto aqui está a 1 centímetro para baixo. Marquei o ponto e uni. Este ponto aqui, a partir daquele ponto, eu vou andar 2 centímetros para cá e vou descer 2 centímetros. Vou achar o ponto e vou fazer uma curva, unindo esses dois pontos. Aqui este ponto está a 1 centímetro para cá em linha reta, com aquele outro ponto ali. Este outro ponto, eu vou subir 2 centímetros e andar 1, 2, 3 centímetros. Achei aquele ponto e daí eu vou unir com uma linha reta. Este próximo ponto, eu vou subir 2 centímetros
e andar para cá 2,5 centímetros. Marquei o ponto e vou unir. Este ponto aqui eu vou subir 1,5 centímetro e vou voltar meio centímetro. Achei o ponto e vou fazer esta linha curva. Aqui eu vou andar 1, 2, 3,5 centímetros em linha reta. Para este ponto aqui eu também vou andar 3,5 centímetros em linha reta. Porque este molde, ele é simétrico. Se eu pegar e dobrar bem no meio, esta curvatura vai dar certinho nesta curvatura. Este próximo ponto eu vou andar 1,5 centímetro e descer meio centímetro e vou ter esta curvatura. E agora dá uma pequena diferença deste lado para este, porque se fosse simétrico, eu teria descido 2,5 centímetros e andado 2 centímetros. Mas eu vou andar um pouquinho para lá, vou deslocar uns 2 milímetros para lá, marcar o ponto e vou unir. Daí eu vou prolongar aquele ponto até aquela linha ali. Então, aqui, este ponto aqui em relação a este, ele está a 2,5 centímetros e vou descer 2,5 centímetros. Daí eu vou achar este ponto. Aqui é só uma diferençazinha para esses dois moldes não coincidirem e não me dar problema na hora da costura. Agora, este ponto aqui, eu vou andar, a partir deste ponto, eu vou andar 1, 2, 3 centímetros e vou voltar meio, marcar o ponto e vou unir. Só que não é uma linha reta, eu vou fazer uma leve curva. Este ponto aqui, a partir deste daqui, eu vou subir 1, 2,5 e voltar meio. Também vou unir fazendo uma leve curva. Próximo ponto é este daqui. A partir deste daqui, eu vou andar 1, 2, 3 centímetros e vou subir 1, 2, 3,5 centímetros e vou fazer esta curva. E aquele ponto vai ser bem lá na dobra do meu papel. E eu vou fazer uma curva bem suave. Agora é só eu cortar este meu molde, dobrado mesmo, para eu ter o meu desenho simétrico. Agora eu vou precisar pegar um papel, porque eu preciso repetir este molde aqui. Então, eu também vou pegar e vou dobrar este papel. Vou fazer coincidir o meu centro, só que agora eu vou colocar lá na pontinha do papel. Este papel aqui tem a mesma medida que tinha o papel original para fazer esse molde. Então, eu vou colocar lá na pontinha superior e vou traçar somente essa parte central. E agora eu vou prolongar essa parte com esta ponta aqui. E vou recortar. E eu vou ter este molde aqui. Então, para a aula de hoje, eu vou precisar deste molde, e vou precisar do meu pentágono para na hora de eu conseguir posicionar meus moldes, eles ficarem de maneira correta. Primeira coisa que você vai fazer é cortar 2 quadrados de 38 centímetros por 38 centímetros. Vai colocar direito com direito e vai achar o centro deste quadrado. Vai fazer a marcação do centro, para você não esquecer bem onde está esse centro. Vai pegar o seu pentágono, vai dividir no meio, desta forma que ele é simétrico. E daí você vai pegar a ponta dele, coincidir lá com aquela pontinha, para você achar o centro do teu pentágono. Agora você vai vir com aquele molde que você fez. Então, você vai pegar o seu molde, aquela parte que a gente prolongou sem ter medidas, porque essa daqui era exatamente a mesma medida que a gente tinha feito no outro molde. Você vai marcar da extremidade na parte central do teu molde. Da extremidade para cima, marcar 3 centímetros e vai dobrar esta parte. Se você quiser, você pode até cortar fora. Feito isso, você vai posicionar
esta parte vincada com cada uma das linhas e esta parte que a gente cortou coincidindo entre duas linhas, desta maneira. Então, o objetivo é alinhar a parte central do molde com a linha que a gente desenhou e fazer com que esta parte coincida com as outras duas linhas. E você vai fazer isso para cada um dos lados. Coincidiu linha com linha, alinhou na parte riscada, vai riscar o contorno. Feito isso, agora é só alfinetar e costurar bem em cima desta parte externa do meu desenho. Só que antes de costurar, eu tenho que pôr uma camada de manta na parte inferior. Como eu quero que fique bem fofinha essa parte, eu vou usar a manta acrylon dobrada. Então, eu vou usar 2 camadas de acrylon e agora sim eu vou passar uma costura em toda a volta. Eu já dei essa dica aqui no canal. Se você não assistiu o meu vídeo de dicas, vai no link que apareceu aqui em cima no card e veja. Isso daqui é um pedaço de sabonete. Sabe aquele pedacinho de sabonete que só serve para cair no ralo quando a gente está tentando tomar banho, mas ele está tão no finalzinho? Guarde, deixe secar e ele é ótimo para tecidos escuros. Ele marca super bem e veja que legal. Para você tirar a marca é só passar a ferro. Ferro sem água, simplesmente passar a ferro faz com que o sabonete desapareça. E ainda fica um cheirinho bem agradável do sabonete. Eu fiz a costura com linha branca para facilitar a visualização aqui no vídeo, mas faça sempre de um tom bem próximo do teu tecido. Eu comecei aqui, fiz toda a volta e andei um pouquinho além do que eu tinha começado. E agora é só recortar em volta. Para desvirar agora, eu tenho que pescar somente um dos tecidos. Eu tenho que fazer um movimento para ter certeza que eu não estou pescando os 2 tecidos. Para isso, só se fazer isso daqui, ó. Na hora que você faz isso, você sabe que você pescou um só. E você vai fazer uma abertura bem na parte central. Faz só um pequeno pique para você ter certeza que você não rasgou os 2 tecidos. E daí você pode fazer uma abertura um pouquinho maior. Uns 4 dedos, mais ou menos. Agora é só passar bem a ferro. E agora você pode fazer um quilting imitando folhas. Olha como ela fica com outra cara quando a gente faz um quilting. Aqui eu só fiz um contorno em toda a volta e fiz como se fossem as ranhuras da folha. Não me preocupando com a abertura, porque depois nós vamos esconder isso. Agora eu vou pegar meu outro molde, vou escolher 2 tecidos que combinem entre si, vou colocar direito com direito, uma manta, aqui eu estou usando uma manta resinada, gramatura 100, tem resina de um dos lados só. Então vou posicionar dessa maneira, manta, um tecido com o direito para cima, outro tecido com o direito para baixo, vou riscar meu molde, vou alfinetar tudo, e daí eu vou costurar bem em cima do risco, deixando essa parte aqui aberta. Aqui está, eu já costurei bem em cima do risco, depois eu recortei rente à minha costura,
Lembrando de aqui vir muito próximo do encontro das costuras, nas pontinhas tirar o bico, e aqui eu também tenho que fazer pique, tanto nesta parte quanto nesta parte. E na hora de recortar, a parte onde eu deixei aberto, eu vou deixar com uma margem para poder desvirar. Só vou tirar o excesso da manta aqui. Então, eu só preciso vir com a manta, virar a manta e cortar esse excesso. E agora é só desvirar. Agora é só passar bem a ferro, fechar essa abertura, e eu preciso de 5 partes iguais a essa. Eu já fechei a abertura por onde eu desvirei de todas as partes, e agora eu vou fazer uma costura com um pesponto largo para dar um acabamento mais bonito nessa peça, né? Então eu iniciei com a distância de 1/4 de polegada, que é a distância que eu gosto de fazer toda vez que eu vou pespontar alguma peça. E aumentei o meu ponto para 4.0, que é um espaçamento bem bacana, mas eu gostaria que você testasse aí na sua máquina qual que é o espaçamento ideal para ficar um ponto mais aberto. E agora eu vou costurar dando retrocesso nesse início, vou começar bem no meio dessa pétala grande aqui, vou dar retrocesso e vou costurar toda a volta, vou terminar e vou dar retrocesso. Agora eu vou fazer uma dobra bem no meio dessa peça. Vou começar uma costura com um pezinho de máquina, com 1/4 de polegada também, e vou subir 2,5 centímetros. Então eu vou marcar 2,5 centímetros aqui, vou fazer mais ou menos a olho, e vou começar lá e vou morrer aqui para fazer uma prega na minha folha. Vou dar retrocesso também. Então vai ficar tipo se fosse um V. E quando eu abrir, vai ter uma preguinha aqui na minha folha. Eu vou fazer isso com as 5 folhas. Costurar todo o contorno e fazer a preguinha. Agora eu tô com todas as minhas partes já com as preguinhas feitas, com o contorno feito. Eu tenho que escolher qual que é o lado que eu acho que eu quero que fique mais bonito. E no meu caso, eu quero que fique o lado mais aparente, o lado florido. Então eu tenho que, para ficar com o lado florido, eu tenho que costurar bolinha com bolinha, no meu caso aqui. Então o lado que eu quero que fique mais aparente, eu vou costurar o oposto dele, direito com direito. Então no meu caso, esse vai ser o lado principal e esse vai ser o avesso. Então eu vou pegar 2 avessos, colocar frente com frente, ou seja, avesso com avesso, vou alinhar e vou passar uma costura bem aqui nesse ponto onde as folhinhas menores se encontram. Então eu vou fazer elas casarem ali e vou passar uma costura dando retrocesso nas 2 pontinhas para ficar bem firme. Não se esqueça de voltar o teu ponto para o centro e deixar o tamanho do ponto em 2, 2,5 para ficar um ponto mais fechadinho. E eu gosto de começar do início da peça. Notem que eu não comecei nem de uma beiradinha nem da outra. Eu vou começar do início da peça, daí eu vou vir até aqui, vou voltar até lá e vou voltar até o centro, daí eu não preciso me preocupar com o retrocesso. A hora que eu chegar bem na beiradinha, eu vou virar a minha peça,
vou cortar esse excesso de fio, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo, para não ficar com amontoado de fio por ali. E vou voltar até aqui e depois voltar até o centro. Então, a minha costura ficou aqui e a partir de agora eu vou emendar uma pétala na outra. Ou seja, vou voltar, é bolinha com bolinha que eu tenho que casar, né? Dessa maneira, então eu vou abrir a minha peça, aqui tá a parte que eu já costurei, vou pegar a próxima pétala, vou colocar bolinha com bolinha, alinhar certinho e fazer a mesma costura aqui. Quando eu costurar todas as peças, eu vou terminar dessa maneira, dois lados abertos. Eu vou casar bolinha com bolinha e vou passar a costura nesse último pedacinho que falta. Agora que eu costurei toda a volta, eu tô com este formato aqui. Eu fui costurando uma na outra e eu formou essa sobra aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com pontinhos à mão, vou fazer casar certinho essa lateral aqui. E aqui em cima, onde começa a fazer o biquinho da folha menor, eu vou fazer um pontinho. Então, eu vou unir esta nessa e vou unindo uma na outra. Vou dando uma ajeitadinha para unir um pontinho no outro. Vou fazer isso e já mostro como que vai ficar. Então, eu já fechei com um pontinho cada um dos encontros das pétalas. E daí vai ter lugar que a pétala foi costurada e lugar que tá solto. Então, eu optei por fazer mais uns pontinhos invisíveis no lugar das pétalas soltas ali, para dar mais firmeza para essa minha peça. Então, tá faltando fazer só nesse último aqui, para não ficar solto assim. Então, vou fazer, basta você unir, deixar bem certinho ali e mais ou menos na altura onde você começou a costura do outro, note que aqui fica um vão vazado. Então, eu vou deixar um pedaço vazado e vou fazer pontinhos invisíveis, mais ou menos 2 dedinhos de pontinho invisível, para prender. A pontinha fica solta, mas eu vou fazer uns pontinhos invisíveis para prender essa parte aqui. Agora eu peguei 2 pedaços de tecido amarelo, um pedaço de manta um pouco menor, cortei um círculo mais ou menos do tamanho de um pires pequenininho e vou fazer uma costura em toda a volta. Em vez de dar retrocesso, eu vou costurar um pouquinho além da onde eu comecei. Agora eu vou desvirar e retirar todo o excesso de manta, bem rente à costura. E agora eu vou fazer piques em toda a volta. Feito isso, eu vou puxar de maneira que eu pegue somente uma das partes amarelas, para ter certeza que pegou uma só. E daí eu vou fazer uma pequena abertura bem aqui no centro. E agora eu vou desvirar esta peça. Vou passar bem a ferro e vou rebater uma costura em toda a volta. E agora, para finalizar a montagem dessa peça, eu vou pegar a minha folha com o lado aberto para cima, vou pegar a flor e vou intercalar as pétalas da flor com as pétalas da folha. Desta maneira. Agora eu vou pegar meu miolo, que eu já rebati a costura, vou colocar o lado aberto para baixo e vou alfinetar, e daí eu vou fechar com pontos invisíveis, prendendo o miolo na flor, e depois eu vou levantar e vou fazer alguns pontinhos invisíveis para prender a parte de baixo na folha.
Então, agora eu vou fazer pontos invisíveis aqui, prendendo esta parte do miolo na flor. Depois, eu vou levantar e vou fazer pontos invisíveis, prendendo esta parte aqui arredondada na folha, para quando levantar não correr o risco de estar aparecendo aqui. É um trabalho um pouquinho demorado, mas fica mais bonito do que você simplesmente tentar colocar na máquina e fazer essa costura.